Podemos acertar? Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 1. Meus irmãos, quero louvar a Deus, estar aqui nesta casa de oração, mais uma vez glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Quero louvar a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor Nélio. Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, a sua família, e o trabalho que está sob os seus cuidados venha crescer dia após dia. O Senhor possa ser glorificado do Senhor, todos os irmãos aqui do setor 32, Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe o Jefferson, coordenador dessa cidade, os coordenadores, Fabiano, pastor Fabiano, Deus abençoe toda a sua família, todos os jovens aqui. Estamos aqui para adorar a Deus. Viemos lá de Mogi, o pastor Márcio, trago um abraço para o pastor Geraldo Silva. Eu falei com ele na quarta-feira, pastor, eu vou estar com os irmãos do setor 32, ele mandou a paz do Senhor para os irmãos. A minha esposa não veio hoje, porque nós, pela misericórdia, trabalhamos na mocidade do setor 41, e ela está regendo a mocidade hoje lá na sede, um trabalho de ensino. Mas, se Deus assim permitir, estaremos juntos para adorar a Deus e bendizer o teu santo nome. Eu fiquei feliz aqui ver os irmãos agradecer pela questão do Covid-19, a recuperação dos irmãos, dando relato. Nós passamos por esse problema e eu louvo a Deus, também tive uma boa recuperação, fiquei 15 dias de cama. A minha esposa e eu fiquei no hospital, porque a minha esposa trabalha na área da saúde e prefiro cuidar de mim em casa. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque quando chega no hospital é muito difícil, né? Muito difícil para os irmãos, é uma questão muito psicológica, uma pressão naquele momento. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Já foi difícil para mim, imagino para quem não tem esse cuidado. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, porque na hora da enfermidade acaba toda a vez, né? O homem chora que faz até biquinho. Faz, irmão, faz. Mas graças a Deus o Senhor tem abençoado os nossos irmãos lá de Mogi das Cruzes também, passando por isso. O Senhor tem entrado com providência, resgatado vidas. Certo é que o nome do Senhor vai ser glorificado, está sendo glorificado no meio dessa pandemia. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, capítulo de número 14 do Êxodo, versículo de número 1, diz-nos assim: Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefim. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os cerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quem pode glorificar a Deus? Meus irmãos, temos alguns minutos para expor a palavra santa do Senhor, e vamos aqui dentro dos minutos dando glória a Deus, aleluia, entendendo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite pela misericórdia. Esse texto bíblico ele está ligado intrinsecamente com Israel, a formação da nação dos judeus, mas também ele está ligado à salvação da humanidade. Eu vou explicar referente a essa questão. É um texto que faz parte também da nossa formação como cristão, assim como
aquele famoso hino, né? Pedro, Tiago e João Marquinhos, né? Aquele hino que nós louvamos desde das crianças até chegar à fase adulta. Nós conhecemos muito bem, algumas coisas ficam contidas em nossa memória e faz parte da nossa formação. E aqui está o texto do número 14 do Êxodo, que fala a respeito da passagem do povo do deserto. Nós conhecemos esse texto, sabemos os pormenores dele. O que eu quero falar nessa noite é a respeito desse momento, até o povo de Deus chegar até a esse momento. É o momento da saída da terra do Egito. O texto é muito rico, como eu disse, ele está intrinsecamente ligado com a salvação da humanidade, intrinsecamente ligado com a formação do Estado judeu, pois a Bíblia diz que o homem foi formado por Deus. Deus formou um homem, diz a Bíblia Sagrada que Deus formou e soltou nas suas narinas, e o homem se tornou um homem vivente, e Deus o colocou no jardim. A Bíblia diz que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que na virada do dia, Ele vinha e falava com o homem. Deus é Espírito, e o homem, o ser humano, carne, o físico, estava falando com Deus na virada do dia. Nós, seres humanos, entendemos que a questão do homem se relacionar com o outro, isso partiu da humanidade. Eu quero dizer para você que a questão de relacionamento partiu da parte de Deus. Veja só, foi Deus que formou o homem. Deus colocou o homem no jardim. Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus é Espírito. A Bíblia diz que esse Deus, sendo Espírito, coloca o homem, e na virada do dia, Deus ia até esse homem para falar com ele, e Deus se relacionava com o homem. Veja só, relacionamento começa com Deus, não com a humanidade. Deus ensinou o homem a viver em sociedade, Deus ensinou o homem a se relacionar. Tanto é que ele viu o homem lá no jardim e disse: ele não pode ficar só. Falei a disjuntora para que ele não se sinta só. Veja só, a base do relacionamento partiu de Deus, não do homem. Como esse Deus é um ser relacional, há algo da parte de Deus, há um limite nesse relacionamento. Lembrando que todo relacionamento ele começa com falhas. Sim ou não? Não ou sim? Sim, relacionamento começa com falha. O único relacionamento que não tem falhas é entre Deus e o homem, porque quem falhou foi o homem, não foi Deus. Quando você se relaciona, quando eu e minha esposa fomos se relacionar, são duas culturas diferentes. Eu fui criado sem pai, a mãe que me criou, ela teve uma família completa. O pai dela saiu de casa, a mãe dela, e depois ela assumiu a liderança da casa como mais velha, e isso foi muito dificultoso para ela, mas ela venceu. E quando nós fomos se relacionar, são duas culturas diferentes, dois líderes diferentes, e nós temos que se relacionar para que o objetivo maior, que é chegar até o altar do Senhor, para nós nos casarmos, ser felizes. Graças a Deus, são 15 anos unidos, dando glória a Deus, 2 filhos, e o nome do Senhor é glorificado. Mas isso é a base do relacionamento. O relacionamento é isso. O homem peca, sai do jardim, perde o privilégio de falar com Deus na virada do dia. Mas Deus está com interesse no homem, no sentido que ele volte a se relacionar com Deus da forma o que foi proposto para ele no jardim. Lá no jardim, quando Deus deu a sentença para o homem, Deus falou algo que mexeria com a humanidade. Ele faz uma promessa, por causa do pecado, e o homem diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso Deus já estava trabalhando para que a humanidade viesse ter salvação, e muito mais do que isso, que o homem voltasse a se converter a Deus, ter relacionamento com Deus. E nós sabemos que esse que nasceria, que feriria ou esmagaria a cabeça da serpente, chama-se Jesus Cristo. Então, Deus faz uma promessa, dizendo que ele precisa nascer, o Messias precisa nascer, ele vai ser encarnado, vai nascer na terra, ele precisa ter uma nacionalidade. E Deus escolhe um homem chamado Abraão para colocar o seu plano da salvação em curso, para que o homem pudesse ter um reencontro com Deus. A Bíblia diz que começa
e até o lugar onde Deus determinar. Da descendência de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. E esse que teve o encontro com Deus no Val de Jaboque. Só que o Val de Jaboque, aquilo ali não é o nascimento da nação. Deus troca o nome dele, porque ele passa por uma revisão diante de Deus. Deus pergunta o nome dele, diz: qual é o teu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Aí Deus diz: opa, tem um plano de salvação aí. Qual é? Não se chamará mais Jacó, chamará, aleluia, Israel, porque no caso de Deus se prevalecer. Deus troca, aleluia, o nome, muda o nome dele, e agora coloca, aparece o nome Israel. Esse nós sabemos que é Jacó, o homem que desce com 70 almas para a terra do Egito, para resolver uma questão familiar. Ele tem um filho chamado José, e você conhece bem, que foi vendido a escravo para a terra do Egito. E quando Deus resolve os problemas da família, a Bíblia diz que José o recebe na terra do Egito. E ao receber na terra do Egito, o faraó se afeiçoou a Jacó e deu uma terra chamada Gósen, para que essas 70 almas pudessem viver na terra do Egito. O povo cresce na terra do Egito, o povo vai crescendo na terra do Egito, chega com 70 almas, e a Bíblia diz que o povo vai crescendo. O povo de Deus vai crescendo na terra. A terra é muito boa, dá para plantar, eles mexem com a lavoura. A Bíblia diz que José era tão conhecido e tão amado que eles agora se relacionam, os egípcios, com os judeus. Olha lá, na terra do Egito. O Egito, nesse contexto, é um momento muito bom para a história de Israel. Mas só que a Bíblia diz que morre o faraó e morre também José, e vem agora um novo faraó que não conhece a José e não conhece a Jacó. Aí começa a perseguição, a escravidão. Eles olham para o povo judeu dizendo: esse povo é muito grande, esse povo vai se juntar com os nossos inimigos e vão nos destruir. E aí começa a perseguição, começa a subjugar Israel na terra que naquele momento era muito boa. Mas a Bíblia diz que quando começou, aleluia, a perseguição, o povo lembrou, aleluia, que eles são descendentes de Abraão. Eles lembraram que, aleluia, a sua descendência adorava quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí o povo começa a clamar na terra da escravidão, na terra da aflição. A Bíblia diz que a oração do povo chega até o Senhor, e quando a oração chega até o Senhor levanta e diz: ei, eu vou, aleluia, continuar o plano da salvação que eu tenho para a humanidade, e ela passa por Israel. Aleluia. E ele diz que Deus ouve a oração do povo na terra da aflição, na terra, aleluia, que o povo está, aleluia, chorando, sendo subjugado. O inimigo está, aleluia, aprisionando o povo. Mas Deus tem, aleluia, uma promessa. E quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, aleluia, ele vai cumprir. Quando Deus, aleluia, tem uma promessa na vida do homem, independente do lugar, independente da posição geográfica, independente da situação, Deus, aleluia, tem uma palavra, tem uma promessa. Deus vai até esse homem para cumprir. Vai Deus, prepara o povo chamado Moisés, descendente de judeu, está na terra. Aleluia. Deus levanta esse homem. Primeiro momento ele não quer, coloca um monte de empecilho, porque falar para os meus irmãos já foi difícil. Eu tive que matar os egípcios, eles não me atenderam. Agora falar para Faraó, o negócio é muito grande, porque uma coisa é falar, aleluia, individualmente, assim diz o Senhor para alguém, individual. Aí difícil coisa é falar, assim diz o Senhor para uma nação. O povo está ouvindo, as autoridades estão ouvindo. Tem pessoas específicas que foram levantadas por Deus para falar para a nação. Aleluia. E Deus levanta Moisés para libertar. Veja só, a Bíblia diz que ele atende o chamado do Senhor, atende o chamado do Senhor e desce para a terra do Egito para ser, aleluia, instrumento de Deus para tirar o povo da terra do Egito. Aí começa, ele se apresenta. A Bíblia diz que o egípcio, eles adoravam muitos deuses.
cenário espiritual na terra do Egito não era muito fácil. Não era só lá falar com o faraó, não era lá só falar com aquele que dominava, aleluia, não, era ali para um embate espiritual. Tanto é que quando Moisés chega, ele joga o seu cajado, ele se transforma em serpente, e aí o faraó diz: opa, é isso? Chama os seus magos, e eles fazem a mesma coisa perante ele. É o mundo espiritual em guerra, é o mundo espiritual lutando por guerra. Tem um povo de Deus que Deus quer resgatar, tem um povo de Deus que Deus quer tirar, e todas as vezes que Deus quer resgatar alguém da terra do Egito, haverá uma contraproposta. Todas as vezes que Deus quer tirar alguém, libertar alguém da terra do Egito, por quê? Porque nesse contexto o Egito representa o mundo, Faraó representa o inimigo das nossas almas. A terra do Egito é tomada por idolatria. Faraó é o Deus do Egito. Faraó, aleluia, os egípcios o adoravam como Deus, era o culto à personalidade. Faraó dizia alguma coisa, ele tinha que ser cumprido à risca. E Deus, aleluia, está interessado em duas coisas: primeiro, tirar Israel da terra do Egito e se fazer conhecido para a terra do Egito. O povo egípcio não conhecia outro Deus a não ser o Deus Faraó, a não ser o Deus do Egito. Deus, aleluia, vai usar circunstâncias para se fazer conhecido. Tanto é que a Bíblia está dizendo: e saberão os egípcios, conhecerão, aleluia, os egípcios, que eu sou o Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Nós vivemos no sistema do mundo, aleluia. Nós somos pessoas estranhas, estamos aqui há pouco, aleluia, minutos para ir para a glória. Sim, aleluia. Deus vai nos resgatar da terra do Egito, mas sabe de uma coisa? Deus vai usar a sua vida para se fazer conhecido na terra do Egito. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Deus vai fazer conhecido para os teus amigos, na rua onde você trabalha, no lugar, aleluia, no lugar onde você estuda. As pessoas não conhecem, mas através do Israel de Deus, Deus se fará conhecido através da tua vida. Eu só tenho que perguntar uma coisa: quem está disponível para ser usado por Deus na terra do Egito? Quem adora, quem glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Ele vai, o coração de Faraó é endurecido, ele não aceita a proposta, e Deus envia as pragas. As pragas não é punição, as pragas é, aleluia, é ação no mundo espiritual. Porque na terra do Egito havia muitos deuses. Havia o Deus da fertilidade, havia o Deus, aleluia, que eles adoravam no Nilo. Por isso a praga das trevas, por isso a praga, aleluia, das águas se tornaram sangue. O sangue era símbolo de fertilidade para os egípcios, e Deus vai lá na mesma medida. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele não pode ser combatido com as nossas armas físicas. O mundo espiritual é diferente, e ele é mais real do que o mundo físico. A convergência espiritual na vida de Israel é Deus mostrando que Deus estava com eles, e eles passam agora a colocar um ponto de interrogação. A cada praga é um ponto de interrogação que diz: eu não tinha visto isso, isso nunca aconteceu na terra do Egito. Mas é Deus com a sua mão forte mostrando que ele é Deus. É inadmissível um crente, aleluia, o Israel de Deus, passar a vida inteira e não ter um sinal da parte de Deus na vida. Não tem milagre para contar, não tem bênção para contar. Ele só tem, aleluia, chororô. Ele só tem, aleluia, aleluia, a depressão gospel dele, porque ele não canta, ele não adora, ele fica triste. Mas Deus está dizendo: eu quero mostrar sinais da sua vida. Eu sou Deus da sua vida, eu te resgatei. Só que tem porém, Faraó não vai aceitar. São 10 pragas. A última praga é a praga da morte dos primogênitos. E aí que Faraó entra em ação. Por quê?
em terra estranha. Eu tenho que sair dessa terra. Não tem como adorar a Deus na terra do Egito. Nós precisamos sair dessa terra. Nós precisamos sair deste lugar. Porque o que agrada a Deus é Israel, aleluia, é Israel fora da terra do Egito. Não tem como adorar a Deus em terra estranha. Não tem como adorar a Deus em lugares estranhos. Não tem como adorar a Deus no lugar onde Deus não entra. Não tem compatibilidade local, aleluia, que é profanada. O local é ruim. Eu estou falando para a juventude, eu sou o coordenador da mocidade, eu entendo muito bem o que eu estou dizendo. Tem lugares que jovem entra que Deus não entra. Porque a Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Se o seu caminhar, se o seu passo for bom, Deus vem contigo, Deus vai com você. Agora existem lugares, se você entrar, Deus não entra. Então Deus está dizendo: saia da terra do Egito e me adore em lugar determinado. Quem acredita nele? Quem glorifica e exalta o nome santo do Senhor. A segunda proposta de Faraó, essa é perigosa. Não vais muito longe. Adora o seu Deus aqui na fronteira. Fica aqui pertinho. Fica aqui do ladinho. Por quê? Quem adora a Deus na fronteira é aquele que não tem nacionalidade. Aquele que adora a Deus na fronteira, ele não é de lá e nem de cá. Ele está num ambiente favorável. Ele não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Ele adora a Deus na fronteira. Ninguém o conhece. Todo mundo olha para ele, mas será que ela parece? Mas não é. Não, mas no domingo eu vejo ela indo lá para ler dos três. Ele diz assim: mas segunda-feira é outra coisa. Segunda-feira é outra roupagem, é outro modelo, é outras ações. Por quê? Ele adora a Deus. E eu não estou falando de roupa, vestimenta. Eu estou falando de conduta. Aleluia. Eu estou falando de comportamento. Aleluia. Aleluia. Mas é porque ele adora a Deus na fronteira. Deus está dizendo: ou você fica no Egito, ou você sai do Egito. Não dá para adorar a Deus, aleluia, e adorar os deuses do Egito. Quem acredita nessa palavra? Não tem como adorar aqui. Aleluia. Por quê? Porque quem adora a Deus na fronteira, adora a Deus de longe. Lembra do Gadareno? A Bíblia diz que ele fazia uma arrumaça. O Senhor Jeová pisou na terra. A Bíblia diz que ele veio saltando e parou de longe. Adorou de longe. Por quê? Porque se chega perto, tem que se comprometer. Quem adora a Deus de longe é aquele que diz: não, eu não vou me comprometer. Eu gosto dos ídolos crentes. Eu gosto do ambiente dos crentes. É ambientalista, no sentido de ambiente. Um ambiente agradável. O culto de domingo maravilhoso. Aleluia. A Santa Ceia, então, é o melhor culto que tem. Mas, aleluia, Deus não está dentro dele. Sabe por quê? Ele adora a Deus de longe. Ele adora a Deus de longe. Deus está dizendo: venha para perto, venha. Venha para perto, venha. Como que é isso? É ter compromisso com o altar. Aquele que adora a Deus de longe não tem compromisso. Por quê? Ele gosta de viver emoções perigosas. Mas Deus está chamando Israel para fora do Egito nessa noite. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deus está te chamando. Vem logo! Deixa aí só, aleluia, os homens. Deixa as mulheres e as crianças aqui, Moisés. Aleluia. Por quê? Porque Faraó, ele gosta de divisão. Moisés, faz o seguinte: eu não estou aguentando mais essas pragas do Egito. Faz o seguinte: adora só Deus e os seus homens, mas deixa as mulheres e as crianças aqui. Como eu vou adorar a Deus sem a minha família, sem a minha casa? Como eu vou adorar a Deus, aleluia, com a minha família dividida? Como adoramos a Deus, aleluia, com um grupo dividido?
adoramos a Deus com, aleluia, igreja dividida. Como adoramos a Deus, aleluia, com a confusão dentro. Isso é síndrome de Faraó, porque Faraó, ele quer entrar, ele quer separar, ele quer colocar um no canto, outro no outro. Por quê? Porque ele sabe que todos juntos o nome de Deus é glorificado, exaltado para todos sempre. Compromete não precisa de tudo isso não. Para com esse negócio de dogma, para com esse negócio. Hoje o mundo já está mais evoluído, hoje o mundo está mais, hoje tem todo mundo aqui, todo mundo é estudado, graças a Deus tem que estudar mesmo. Hoje aqui a juventude está cabeça, o negócio aqui é razão, que aqui ó, é intelecto, aleluia, é intelecto. Aqui agora tem gente estudada, tem juiz, tem jornalista como eu, tem enfermeiro, mas ele vai dizer, o modo de adorar a Deus ainda continua com sacrifício. Aleluia, orando, jejuando, lendo a palavra, tendo compromisso com o altar, respeitando a liderança, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Não mudou. Aleluia. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Sair da terra do Egito, mas vai sair diferente. Como? Pega um cordeiro, separa o cordeiro sem mancha, coloca ele dentro da casa, mata esse cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta. Por quê? Porque eu vou passar a última vez na terra do Egito. O anjo da morte vai aparecer, e aquele vê a porta manchada de sangue, ele vai passar por cima. Aleluia. Mas tem que fazer o seguinte: vocês vão sair da terra do Egito nessa noite. Tem que ter sandália nos pés, o lombo cingido e o cajado na mão. E vocês vão comer depressa. Veja só, a única vez que a ceia foi comida depressa foi nesse dia. Por quê? Porque eles estavam em terra estranha. Mas Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês da terra do Egito. A morte do Egito, pragas no Egito, há uma pandemia no Egito, mas eu tenho uma certeza de que essa pandemia vai passar, esse coronavírus vai passar, essa peste vai passar. E o que vai acontecer depois, pastor? Vai acontecer que o mundo vai perceber. Quem tem, aleluia, culto em casa, quem tem cordeiro em casa, e tem o quê? Comunhão, porque Deus diz: coma junto com a tua família. O que o diabo tem feito nos últimos dias é querendo destruir a família, que é a aleluia dos crentes. Mas Deus está dizendo: vai passar. O que vai prevalecer é quem tem, aleluia, o cordeiro dentro de casa. Você tem? Você tem? Você tem? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque culto não começa aqui, culto começa lá. Os problemas que começam lá e às vezes estouram aqui dentro e os pastores têm que resolver. Deus está dizendo: eu quero ver quem tem culto no meio da pandemia, quem tem culto no meio do caos. O mundo saberão que vocês são verdadeiros, o mundo saberão que vocês são povo de Deus, porque eu tiro vocês do meio da peste, mas com culto dentro de casa. Quem adora? Quem adora? Quem adora? Só quem tem culto dentro de casa glorifica. Exalta o nome do Senhor.
igreja, o pastor Geraldo precisou de nós, na mocidade. Tem um jovem, aleluia, músico, ele não consegue ficar, aleluia, muito tempo dentro da igreja, porque tem uma sensibilidade no ouvido, e todo o barulho que ele faz, isso incomoda. Os pais eram pais de oração, começaram a orar, e toda vez que orava dentro de casa, o negócio, aleluia, entornado, começaram a colocar a mão no ouvido, e problemas, aleluia, nós voltamos para a mocidade. E aí ninguém ajudava, ninguém falava. Aí levamos ele, aleluia, minha esposa trabalha na área da saúde. Deus levantou ela aí no governo do estado, graças a Deus por isso. E está ajudando pessoas. E levou ele para o otorrino. E ele disse: olha, isso é uma sensibilidade, oriundo de estresse emocional, oriundo, aleluia, até mesmo de problemas psiquiátricos, tem que ajudar. E ele se propôs fazer um tratamento. Só que antes disso eu fui na casa dele, porque, aleluia, você quer conhecer um jovem? Vai na casa dele, entra na intimidade dele, aleluia. E aí eu fui na casa dele, levei, passei na escola, peguei meus dois meninos é cheio de Deus, irmão. Tenho dois meninos que os meninos, ele é bênção pura, cheio de Deus. Eu falei: seguro, olha lá, eu preciso conversar com o jovem. E ele, tá bom, pai, eles assim. E aí, já acabou? Eu conversando com o jovem. E à medida que eu fui falando, ele começou a se tremer, o ouvido começou. Eu falei: rapaz, isso é um tratamento de Deus na sua vida. Você vai passar por um tratamento, aleluia, com os médicos dessa terra. Mas você está vendo que isso é uma sensibilidade, e você não ouve a palavra de Deus, porque na medida, porque nós somos a Assembleia de Deus, o Ministério do Bem, nós damos rasgada de glória, aleluia, falando língua estranha, aleluia, levantando a mão, aleluia, profetizando. E como ele ia para a igreja e não podia ouvir o som, aleluia. Mas Deus entrou com providência. Ele está fazendo um tratamento. Ele vai voltar agora, em nome do Senhor, vai ser glorificado para a casa do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Porque se você não ouvir a voz do Senhor, aleluia, você não vai saber quando você tem que sair da terra que Deus, aleluia, pediu para você sair. Porque a Bíblia diz que quando deu um tempo determinado, ouviu-se o choro da morte, aleluia. O choro da morte estava impregnado na terra do Egito, mas na casa dos crentes todos estavam adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus anda te perguntar: como que está a tua casa? Como está o lugar, aleluia, da sua intimidade? Aleluia. Deus